Imagine sua mente sendo monitorada 24 horas por dia. Você está num lugar onde não é permitido ver televisão ou ir ao cinema. Até o jornal chega editado às suas mãos. Ninguém pode ter amigos do lado de fora e o contato com a família é restrito. Pelo menos 2 horas por dia, você tem de amarrar um cilício na coxa, que é uma espécie de instrumento de tortura, com pontas metálicas que machucam a pele. Quanto maior for o seu desconforto, melhor. Isso significa que a instituição está exercendo mais controle sobre você. Se doer demais, tudo bem, você poderá trocar de coxa na próxima vez. O importante é que a experiência não passe em branco. Tem de machucar, deixar marcas. Caso contrário, não o faz efeito. Essa é a sociedade chamada de Opus Dei, a guardiã dos segredos de Roma. A Opus Dei é tida como uma das alas mais conservadoras do catolicismo. É uma instituição hierárquica da Igreja Católica, que tem como finalidade contribuir para a missão evangelizadora da Igreja. De acordo com seus dirigentes, seu objetivo concreto é difundir uma profunda tomada de consciência da chamada universal à santidade, e do valor santificador do trabalho cotidiano. O fundador da sociedade, São José Maria Escrivá, costumava repetir que o trabalho não é apenas um dos altos valores humanos e o meio com que os homens devem contribuir para o progresso da sociedade, é também caminho de santificação. No entanto, os boatos que se ouvem a respeito da prelazia são outros: fanatismo, culto à dor e obediência cega, elementos explorados ao máximo em um sucesso editorial, O Código da Vinci, do americano Dan Brown. A prelazia da Santa Cruz e Opus Dei foi fundada em 1928, pelo então espanhol José Maria Escrivá de Balaguer, ordenado santo em 6 de outubro de 2002. Essa ordenação, extremamente rápida para os padrões convencionais da Igreja, possivelmente indica que o Papa João Paulo II apoiava a Opus Dei, que prega a prática de catolicismo pelos laicos. Mas alguns argumentam que isso se deveu à intervenção favorável da milionária Opus Dei, para salvar o Banco do Vaticano, e que na verdade, a prelazia busca mesmo é aumentar sua influência e poder. Para tanto, a Opus Dei atua na sociedade oferecendo meios de se aprofundar nas exigências da fé. No Brasil, assim como em todas as partes do mundo, a prelazia organiza aulas, palestras, recolhimentos, conversas de direção espiritual, entre outras, e difundir os ensinamentos do Evangelho e da Igreja Católica, e ajudar a vivê-los. A Opus Dei é constituída de um prelado, que é um tipo de circunscrição eclesiástica em função de critérios como profissão ou rito, também constituída por um presbitério ou clero próprio, leigos, mulheres e homens. De acordo com a direção da organização no Brasil, na Opus Dei, não existem diferentes categorias de membros, mas um único e idêntico fenômeno vocacional, pelo qual todos os fiéis da prelazia se sentem em igual grau, membros de uma mesma porção do povo de Deus. Existem, simplesmente, modos diversos de viver uma mesma vocação cristã de acordo com as circunstâncias pessoais de cada um, solteiros ou casados, sãos ou doentes. A maioria dos integrantes da Opus Dei, cerca de 70%, é composto por membros supernumerários, que são geralmente homens ou mulheres casados. Os demais membros da prelazia são homens e mulheres que se comprometem a viver em celibato por motivos apostólicos. Alguns moram com suas famílias, ou onde lhes for mais conveniente, por razões profissionais, são os adscritos da prelazia. Outros, pelas suas circunstâncias, podem permanecer plenamente disponíveis para cuidar das atividades apostólicas e da formação dos demais membros, que são chamados de numerais, que, normalmente, podem viver em centros da Opus Dei. A Opus Dei é cercada de mistérios e para corroborar isso existem muitos rituais que compõem os misteriosos ritos dentro da sociedade. Um deles consiste que uma vez por semana, você terá que golpear suas nádegas ou suas costas com um chicote.
Em outro você passará pelo que é chamado de sinceridade selvagem, onde irá contar aos seus superiores cada pensamento que passa pela sua cabeça, principalmente aqueles segredos mais íntimos. Se você não revelar tudo, estará mantendo um segredo com Satanás. As situações descritas não ocorrem nos porões de uma ditadura ou no ritual de alguma seita satânica, muito pelo contrário, elas são rotina nas residências do Opus Dei, onde vivem os numerários, que são os membros da organização religiosa que fazem voto de castidade, e estão ali por opção, para o santificar o mundo. A maioria tem profissão e trabalha normalmente, como outra pessoa qualquer, mas seus salários vão direto para o Opus. Muitos foram recrutados ainda bem jovens. O aliciamento acontece na infância ou na juventude, pois é mais fácil doutrinar uma personalidade ainda em formação. Eles começam levando crianças para brincar numa espécie de clube, e vão seduzindo aos poucos, afirma um ex-numerário. O Opus Dei não é feito só de numerários, há também os supernumerários. Esses podem se casar, ter filhos e viver em suas próprias casas, embora também recorram à penitência física ou mortificação corporal, como uma forma de controlar instintos pecadores. Uma das funções secretas desses membros, de acordo com os críticos da organização, seria ocupar posições de liderança na sociedade, seja num cargo político, na direção de uma grande empresa, na presidência de um banco, na reitoria de uma universidade ou na chefia de um veículo de comunicação. Do alto desses postos de comando, a capacidade de expansão e o poder de influência do Opus Dei estariam assegurados. De acordo com a orientação da própria Opus Dei, a maior parte dos membros deve se esforçar para seguir o exemplo de Jesus nas circunstâncias comuns da vida, como o trabalho dentro do lar, cuidando de sua família, mantendo o amor conjugal sempre jovem e recebendo com generosidade os filhos que Deus lhes conceder, educando-os com esmero e transmitindo-lhes a fé com o seu exemplo e a sua caridade. A Opus Dei afirma que o traço mais característico da sociedade é o cultivo da caridade, que dá forma a todas as virtudes, a humildade, justiça, laboriosidade, castidade, obediência e alegria. Você pode não perceber, mas numerários e supernumerários estão por toda parte, talvez bem mais perto do que você imagina. Afinal, é justamente essa a proposta do Opus, ser uma legião de homens e mulheres comuns que se misturam ao mundo real, para transformá-lo de dentro para fora. Do motorista de táxi, ao ministro de Estado, da dona de casa, à diretora de uma multinacional, todos devem ser engrenagens e trabalhar silenciosamente pelos objetivos da organização. Como dizia José Maria Escrivá, fundador do grupo, seja santo, santifique-se em seu trabalho, e santifique os outros com seu trabalho. Quem defende a instituição religiosa das acusações de ultraconservadora, totalitária e conspiradora, garante que não há nada de errado com suas tradições, muito menos de secreto ou misterioso nas ações de seus integrantes. Para quem conhece e vivência, o Opus Dei, acima da pirotecnia fica a verdade. Ele é uma entidade da Igreja Católica, cuja única finalidade é procurar o ideal da vida e de serviço cristão no meio do mundo, mediante a santificação do trabalho profissional, da família e dos deveres cotidianos, afirmam seus integrantes. O Opus Dei tem como membros e trabalha com pessoas de todas as classes sociais. Ama e defende a liberdade de seus fiéis em todas as questões que a Igreja deixa à livre discussão dos católicos. O Opus Dei, expressão em latim que significa obra de Deus, foi fundado pelo sacerdote espanhol José Maria Escrivá, em 1928. Trata-se de uma prelazia pessoal, figura jurídica da Igreja Católica que está prevista no Código de Direito Canônico, a Constituição da própria Igreja. Ela dá aos seus membros o direito de seguir ordens do prelado, que é o líder máximo do Opus, que fica em Roma, em vez de obedecer à autoridade católica regional. Simplificando grosseiramente, é como se o grupo fosse um braço independente da Igreja, que não deve explicações a mais ninguém além do Papa. A ascensão do Opus Dei à categoria de prelazia pessoal era o grande sonho de seu fundador.
Homem de grandes ambições, Escrivá queria livrar-se das dependências em relação aos bispos porque sua fundação, então com 70.000 integrantes, a imensa maioria leigos, homens e mulheres, celibatários ou casados, tinha pouco a ver com os institutos e as congregações tradicionais. Os 70.000 seguidores de anos atrás, hoje são mais de 90.000. Esses números demonstram com sobras a situação especial desfrutada pelo Opus Dei dentro da sempre rígida Igreja Romana. No último meio século, ninguém se destacou tanto quanto a obra de Escrivá. Não se pode dizer a mesma coisa de outras congregações clássicas, como os jesuítas, que hoje são por volta de 20.000 no mundo todo. Ainda assim, e apesar de estar presente em mais de 64 países, o Opus continua sendo fundamentalmente espanhola. Na Espanha, estão concentrados mais de 40% de seus membros. Outros 35% estão na América Latina. A organização também tem seus pés muito bem fincados na África e na Ásia. Agora o objetivo é a conquista dos ex-países comunistas do leste europeu. Nesses anos de história, o Opus Dei colecionou críticos. Alguns de seus detratores mais radicais chegam a chamá-lo de uma máfia santa. Outros o acusam de ser uma igreja dentro da igreja, com poderes excepcionais e muito dinheiro sendo colocado a serviço de um conservadorismo atroz. Em parte, essa fama se deve às estreitas relações que a organização cultivou com o regime fascista do ditador espanhol Francisco Franco, de 1939 a 1975. José Maria Escrivá, o próprio, ouvia as confissões do Generalíssimo, como Franco era conhecido, e muitos integrantes ou colaboradores do Opus Dei foram nomeados ministros de Estado enquanto durou a ditadura. A organização chegou ao Brasil na década de 1950. Instalou-se inicialmente em Marília, no interior de São Paulo, e de lá acabou migrando para a capital, onde hoje mantém centros nos bairros do Pacaembu, de Vila Mariana, de Pinheiros e do Itaim, entre outros. Está presente também nas cidades de Campinas, em São José dos Campos, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Londrina e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre numerários, supernumerários e sacerdotes, estima-se que o Opus tenha cerca de 2.500 integrantes por aqui. A influência que a obra de Deus exerce sobre o Vaticano pode ser medida pelo processo incrivelmente rápido de canonização de Escrivá, o segundo mais breve na história da Igreja Romana, atrás apenas do de Madre Teresa de Calcutá. O Papa João Paulo II chegou ao cargo protegido e impulsionado sobretudo pelo Opus Dei. A organização não gozou de trato especial com os Papas Pio XII, João XXIII e Paulo VI, mas foi o movimento predileto do polonês João Paulo II, mais conservador que os anteriores. Com o Papa Bento XVI, a organização manteve a preeminência do passado. A Opus Dei tornou-se notoriamente conhecida por conta de alguns de seus membros praticarem mortificação física. Além da chibata, o meio mais comum de causar dor a si mesmo é o cilício, que é uma espécie de cinto com arames eriçados preso, geralmente na coxa. A questão parece incomodar os membros da organização, pois sobre essa questão, a Opus Dei afirma que na verdade, apesar de a história indicar que alguns santos praticavam a mortificação, os membros da Opus não a praticam. Entretanto, a Igreja Católica aconselha as pessoas a praticarem a mortificação. O mistério da paixão de Jesus Cristo mostra que o sacrifício voluntário tem um valor transcendente e pode proporcionar benefício espiritual aos outros. É por isso que a Igreja prescreve o jejum em alguns dias e recomenda que os fiéis também pratiquem outros tipos de mortificação. A mortificação não é de maneira alguma o centro da vida cristã, mas ninguém pode se aproximar de Deus sem isso. A Opus Dei enfatiza pequenos sacrifícios, em vez de sacrifícios extraordinários. Segundo seus dirigentes, são ações como renunciar a um pequeno prazer ou dar ajuda a quem precisa.
Mas esses mesmos dirigentes admitem que alguns membros também fazem uso do silício e da disciplina, as conhecidas chibatadas, por serem tipos de mortificação que sempre tiveram lugar na tradição católica por causa da sua referência simbólica à paixão de Cristo. Justificam essa atitude afirmando que para aqueles que se submetem, o uso da chibata e do silício é motivado pelo amor a Deus, e pelo desejo de se unir a Jesus Cristo, e não culpa ou autopunição. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, e lembre-se, se gostou deixe um like e um comentário, e se não for inscrito, dê uma força ao canal, se inscrevendo e ativando as notificações. Obrigado.